Bom, caros amigos do arquivo, aqui estamos como vocês em casa de quarentena, vamos chamar assim uma quarentena televisiva. E nessa quarentena, a gente sempre está na correria do dia a dia, a gente aproveita para falar com nossos amigos, né? E a minha honra em trazer aqui uma pessoa da qual eu admiro bastante, que além de ter a honra de estar aqui, tem a honra de ter amizade, que é o professor, que é o escritor, que é o multimídia, Fernando Morgado. Fernando, valeu por ter aceito esse convite, você também está aí na sua quarentena, né? Obrigado por ter aceito esse convite para a gente falar aqui para o pessoal do arquivo sobre essa coisa toda da pandemia do coronavírus. Valeu, Fernando, obrigado. Ô, Fábio, eu que agradeço demais pelo convite e pela tua amizade, né, que já vem de tanto tempo. A gente que troca tanta ideia, fala tanto sobre televisão, sobre comunicação em geral, do passado, do presente e do futuro. Estamos sempre conversando. Agora, poder dividir essa conversa com quem te acompanha pelo YouTube é um presente, é um privilégio, apesar da circunstância muito difícil. Você disse, né, tá aí na sua quarentena e eu também estou aqui em casa, aqui no Rio de Janeiro, e aguardando com muita expectativa o que vai acontecer nas próximas horas, porque, na verdade, a gente sabe que é um desafio, a gente não tem ideia de quando isso vai passar, mas a cada minuto parece que as coisas mudam por completo, não é? Então a gente vive numa constante expectativa e isso tem reflexos em todas as áreas da vida, inclusive na comunicação, né, Fábio? Na verdade é um momento histórico, ao mesmo tempo que é um momento histórico, é um momento triste que a gente está vivendo, não só na televisão, mas na área da, como você disse, da área da comunicação do país. E muita coisa ocorreu. Eu vou listar aqui, só lembrando que a gente está gravando esse vídeo no dia 19. Até agora, a gente viu na televisão programas de auditório sem auditório. Sinceramente, não me lembro disso ter acontecido. As novelas, que são uma instituição, né, da televisão, as novelas das 6, das 7 e das 9, todas paradas. A das 6 que ia estrear não vai, a das 7 parou, a das 9 parou, a Globo vai colocar reprises nesse horário, programas que nem entram mais no ar, como Mais Você, Encontro com Fátima, a gente está falando isso da Globo, a gente destaca a Globo porque a Globo tem uma programação muito amarrada e a programação foi embora, dando agora espaço para quase 12 horas de jornalismo. Da questão do programa de auditório, são todas as emissoras, artistas veteranos, jornalistas veteranos em casa, dispensados do trabalho. O Faustão, como a gente falou, não vai ter um programa dele ao vivo, vai ser um programa gravado, vai ser os melhores momentos, se não me engano, do Faustão. No mundo televisivo, tanto no Brasil quanto no exterior, tudo cancelado por hora, adiado. Enfim, Fernando, do jeito que você conhece muito bem a televisão, do jeito que você estudou pra caramba, escreve sobre isso, é a primeira vez que a gente vê um negócio desse, né? É a primeira vez que a gente vê com essa magnitude, porque dificuldades todas as emissoras já passaram. Quem estuda história da televisão, por exemplo, sabe o que representaram os incêndios para a história da televisão. Inclusive a TV brasileira, no final dos anos 60, mais precisamente em 69, ela num espaço em São Paulo, num espaço de cerca de 24 horas, todas as TVs pegaram fogo. E eu imagino que isso tenha sido realmente um caos. Mas isso aconteceu em São Paulo. Agora, você imaginar toda essa dificuldade em escala planetária. E é algo que vai além das empresas, não é? É algo que tem a ver com a vida das pessoas, com a liberdade de ir e vir, que está completamente cerceada por conta do medo e do risco de contágio, não é? E aquele negócio que a gente sempre repete, que a gente sempre vê na imprensa. Você pode pegar, não ter sintoma, mas pode passar para alguém. Então, quer dizer, mesmo que você não esteja no grupo de risco, você pode passar para alguém e essa pessoa ter uma dificuldade que você, porventura, não vai ter. Então, é um impacto para a vida das pessoas brutal. E para as empresas também. Quando você elencou e relacionou os problemas da Globo, eu faço questão de frisar o impacto que isso tem, inclusive, para a dinâmica aqui do Rio de Janeiro, né? Porque a gente sabe o tamanho que a Globo tem para o mercado de televisão do Brasil e do mundo.
Mas a Globo, ela exerce um papel muito importante também para a economia do Rio de Janeiro. O Grupo Globo nasceu aqui, né? A família Marinho cresceu aqui, a sede das empresas fica aqui, e a empresa e o grupo faz parte da vida das pessoas. Aqui é muito comum, a maioria das pessoas ou trabalhou ou conhece alguém que trabalha na Globo, porque é muita gente. O Grupo Globo tem de colaboradores mais de 20 mil pessoas, a maioria está aqui. E quando a gente pega a situação dos estúdios Globo, né, que o pessoal conhece mais como Projac, o impacto é imenso. Olha, eu tenho uns números aqui, só para lembrar o que é o Projac, né, para quem nunca foi, para quem nunca viu. O tamanho do Projac são quase 2 milhões de metros quadrados de área. Tem muito município que não tem isso de tamanho. Circulando ali por dentro, por ano, são mais de 2,5 milhões de pessoas, entre funcionários, colaboradores, terceirizados, plateia, elenco, figurante, de funcionários da Globo e prestadores de serviço, quer dizer, gente que vai lá para trabalhar especificamente dentro da Globo, são cerca de 10 mil. Tem muita cidade que não tem isso de população. Os estúdios Globo, eles geram um volume de energia elétrica equivalente a uma cidade com 90 mil habitantes. Sim. É um complexo enorme. Então, imagina se entra uma pessoa lá dentro com coronavírus, como é que isso se espalha? Meu Deus, então, não dá nem para imaginar um negócio desse, né? Exatamente. É um impacto muito grande. E fica numa região que, por mais que os estúdios Globo em si, eles não ficam numa região muito populosa. Até porque a ideia foi essa, né? Quando o Projac foi inaugurado em 95, na verdade, ele é um projeto da década de 70. Ele demorou 20 anos para ser feito. Inclusive, a Globo, antes de inaugurar o Projac, alugou um estúdio aqui no Rio, que eram os estúdios Taikon, na Barra da Tijuca, para testar como seria o Projac. Então, onde é que ficam os estúdios? Onde é que fica figurino? Onde é que fica guarda-roupa? Onde é que fica maquiagem? Tráfego de fita? Para testar como é que seria isso no modelo Mega, né? Esses estúdios Taikon, só para você e para os amigos terem uma referência, lá é que foi gravado TV Pirata, a última novela da Daniela Pérez, de Corpo e Alma, foram gravados na Taikon. É um estúdio alugado, já nem existe mais. Mas, enfim, é uma coisa muito complexa. Então, quando eles construíram de fato, eles construíram numa região que tivesse menos gente, para caso fosse necessário ampliar os estúdios, como foi agora, que a Globo construiu o MG4, eles tivessem terreno para fazer isso. Mas, mesmo assim, é uma área, por exemplo, próxima de uma via de muito movimento aqui do Rio, que é a linha amarela. E fica numa região, num bairro, que aí sim, o bairro é populoso, né? Não a região do Projac em si, mas o bairro é populoso, que é Jacarepaguá, né? Projac é Projeto Jacarepaguá. E o Jacarepaguá, que é um bairro grande, tem várias regiõezinhas pequenas. Uma delas se chama Curicica, que é onde fica exatamente o Projac, os estúdios Globo. Então, veja, o impacto para a cidade do Rio também é muito grande. E, além disso, além da Globo estar em Curicica, a Globo também está em outras regiões da cidade, especialmente no Jardim Botânico, que foi aonde tudo começou. Então, para quem gosta de história da TV, deve lembrar da história da enchente de 66. Você deve conhecer, né, Fábio? Isso é um clássico. Foi ali que a Globo, de fato, vamos colocar assim, começou, né? O sucesso da Globo, né? Exatamente. Foi em janeiro de 66, foi uma enchente violentíssima aqui no Rio. O prédio onde a Globo ficava, e foi inaugurada, fica numa ladeira, né, a Rua Von Martius, que desemboca atrás do Jardim Botânico, né, do Parque Jardim Botânico. Esse prédio, ele ainda funciona. É onde fica o jornalismo da Globo hoje em dia. Então, veja, onde a Globo fazia tudo, hoje em dia é só o jornalismo. E, na verdade, é só uma parte. Construíram digamos assim, um puxadinho, né? Um prédio na esquina que é só para o Jornal Nacional. Aquela redação do Jornal Nacional é um prédio à parte, tanto que nem os funcionários mesmo podem estar circulando por ali.
Para você entrar, você tem que ter uma credencial especial, visita não entra. Essa redação do Jornal Nacional é super separada. Mas fica ali. E o Jardim Botânico é um bairro também muito complicado, porque o bairro do Jardim Botânico ele fica espremido entre a montanha, que é onde fica a Floresta da Tijuca, e a Lagoa Rodrigo de Freitas. O Jardim Botânico, na verdade, são basicamente duas ruas, né? A Rua Jardim Botânico e a Linneu de Paula Machado, onde ficava o Teatro Fênix. Ali, por que eu estou falando tudo isso? Porque ali engarrafa sempre. E uma parte desse trânsito também é culpa dos funcionários da Globo que trabalham ali. Agora, nesse momento que a gente está gravando o vídeo, as ruas do Rio estão desertas, inclusive as ruas do Jardim Botânico. Eu passei por um acaso ontem, ali na Lagoa, Jardim Botânico. A gente está tendo trânsito de domingo de manhã, 24 horas. E o fato da Globo ter liberado boa parte dos seus funcionários para trabalharem de casa, pelo menos o pessoal de administrativo, áreas internas, isso também ajuda no trânsito das coisas, ajuda no fluxo das coisas, porque é muita gente. É uma quantidade de gente trabalhando comparável a uma estatal, que aqui também no Rio tem muita, né? Petrobras, Vale. Então, é um impacto importante, uma contribuição que a Globo está dando. Sem falar, e eu acho que a gente precisa fazer esse reconhecimento, a contribuição à prestação de serviço. O fato da Globo estar fazendo agora mais de 12 horas seguidas ao vivo de jornalismo, né, desde 4 da manhã até 3 da tarde, ainda voltando com o Jornal Nacional, ainda voltando com o Jornal da Globo, e os jornais locais e os plantões, isso com certeza tem aumentado a pessoas que ficam em casa, né? Eles fizeram até um programa especial, né, que é o combate ao coronavírus, né, tipo, de manhã, se não me engano, 10 horas da manhã tem esse, 10h30, se não me engano, me corrija, mas deve ter esse programa que vai informando e tirando as dúvidas do cidadão, né, isso é isso que eu acho que é fundamental hoje em dia, né. Exato, e uma curiosidade histórica, já que estamos num canal de história. Sabe quando foi a última vez, sem dúvida nenhuma, hoje, em termos de programação de linha, né? E programação de linha é aquela programação que fica fixa na grade. É diferente dos programas de temporada, né? É a vez que a Globo tem maior carga de programação ao vivo de linha na sua história em 55 anos. Isso é fato. É fato. Eu posso dizer isso com tranquilidade, porque até pouco tempo a Globo já tinha muita carga ao vivo, né? Ela já estava cumprindo aí 10 horas ao vivo e tal. E antes disso, só teve um momento na história que a Globo tinha mais programação ao vivo. Muita gente vai até se surpreender com o que eu vou dizer. Mas antes dessa fase toda de jornalismo ao vivo, o único momento que a Globo teve mais carga ao vivo foi em julho para agosto de 1976. Sabe o que tinha lá, Fábio, na Globo, em julho de 76? O que tinha? O Silvio Santos. O Silvio. Porque o Silvio fazia 8h30 ao vivo, fazia de 11h30 da manhã até as 8 da noite, no domingo. E daí, no final de julho para agosto ali de 76, o Silvio saiu da Globo, foi para Tupi, para Record, para TVS. Dali para frente, a Globo não conseguia ter tanta carga ao vivo. E agora está tendo 13, 12 horas, sei lá, 15 horas ao vivo todo dia, se juntar os plantões. Agora, tem um outro detalhe também que você comentou que é importante. E isso nunca aconteceu. As 3 novelas suspensas. Isso daí que é um negócio que é histórico, porque primeiro a novela Amor de Mãe, se não me engano, a Salve-se Quem Puder, vão ter temporada, né? Tipo, ela teve uma temporada forçada, né? Vamos dizer assim. Eu nunca vi isso. Então, vai entrar uma reprise. Já aconteceu isso. A gente pode até falar depois sobre isso, que já teve novelas que não entraram no ar, entrou uma reprise no meio para segurar, mas desse modo é inédito. E querendo ou não, com mudanças, às vezes o Ibope, muita gente vai até falar, não, mas hoje em dia o Ibope é outro.
Tudo bem, eu compreendo. Há 30 anos atrás, o Ibope de uma novela das 9 era absurdo, agora diminuiu, mas continua sendo uma instituição. A novela das 9 é uma coisa importante e está fora do ar. Vai entrar, se não me engano, sábado é o último dia. Impressionante isso. É impressionante e é importante para a gente refletir sobre o impacto da indústria audiovisual na economia e na vida das pessoas. Porque a partir do momento que essas novelas param, os profissionais eles vão continuar empregados da Globo. Sim, continua. Só que você não só produz isso tudo, você também tem um impacto de audiência e um impacto para os anunciantes, né? Sim. A Globo ela também está fazendo isso pela saúde dos seus funcionários, mas isso vai ter um impacto também no mercado. É uma bola de neve que a gente não sabe até onde que vai chegar. A gente está muito preocupado, todos nós, né? Estamos preocupados com a nossa saúde, e temos que estar mesmo, essa é a prioridade, mas a gente também tem que ver o impacto disso para as empresas, né? Como eu disse, a Globo emprega muita gente, e não só a Globo. Você mesmo no começo da tua fala, você lembrou muito bem, todas as emissoras têm feito restrições, têm feito contenções, e isso tem um impacto para a sociedade. A gente não sabe como isso vai continuar, até quando isso vai continuar. O interessante do YouTube é esse, né? Porque a gente está falando, talvez se a gente assistir esse vídeo daqui a um ano, a gente vai achar outra coisa, mas a gente está fazendo esse vídeo no calor da emoção, no calor do momento, do impacto dessa situação, em que todos nós estamos presos em casa, e que a televisão vai ter que mudar. E além desse impacto para as empresas, existe também um impacto para a rotina das pessoas, né? Quem acha que a televisão morreu, que a televisão está morta, está profundamente enganado. Vai estar totalmente enganado. Muita gente o tem a sua JN rotina pautada pelas novelas. O JN estava dando Ibope de 40 pontos, né? Era um negócio que a gente não via há muito tempo. Eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, entendeu? Tipo, vamos ter uma quarentena. Isso que tá. Eu tô gravando isso no dia 19 e eu não sei quando você tá vendo. Mas hoje, no dia 19, a gente não tem noção de quanto tempo isso vai levar. A gente espera que isso seja o mais breve possível, mas a gente não faz ideia que se possa ter de uma semana a quase um mês. Então, isso vai mudar muito. Ou até mais, como tem gente estimando, né? Pois é, e tem uma coisa, Fernando, que você falou sobre essa questão dos empregados, aquela coisa toda, das emissoras estarem empregando as pessoas e tudo mais. Lembre-se, tem muito autônomo no meio do audiovisual, não apenas na televisão. Tem muitas pessoas que trabalham por obra, tem muitas pessoas que trabalham por projeto, tem programas, por exemplo, vamos colocar aqui o Big Brother. O Big Brother é um programa que dura 4 meses. Então, se o cara só foi contratado para trabalhar no Big Brother, meu amigo, acabou, tchau, não tem mais papo, entendeu? Talvez ele possa ir para outro programa. Eu fico imaginando tantos projetos cancelados, tantos programas que estão indo fora do ar e que, com certeza, tem pessoas que trabalham fixamente para essa emissora, mas tem outras que são autônomas. E agora? Então, é um momento que a gente que trabalha com isso, como o Fernando trabalha, como eu também trabalho com audiovisual, a gente torce para que isso passe o mais rápido possível, né, Fernando? E fique em casa, pessoal. Fique em casa. Perfeito. Não, muito bem lembrado, porque a indústria audiovisual emprega muita gente de várias formas. E você citou o caso do Big Brother, por exemplo. O Big Brother é um esforço de guerra, não é? São centenas de pessoas que trabalham e muita gente é temporária, né? E essas pessoas, elas fazem outros trabalhos para a Globo, como fazem para outras emissoras. Mas aí volta para esse ponto que a gente estava conversando. Com a retração da vida das pessoas, da economia, os projetos também são suspensos. Não é? E daí as pessoas sofrem. Então é muito importante que a gente pense nessas pessoas e apoie o trabalho delas, né? A gente está falando do caso do audiovisual, mas tem também de outras atividades na vida da gente, né? De pequenas empresas que também dependem, né?
Até queria falar com você, porque não é só apenas televisão que você entende muito bem, e temos a rádio também, né? Sim. Como é que está sendo o impacto do coronavírus, dessa pandemia, nas rádios pelo Brasil de modo geral? Como é que está sendo isso? É importante falar porque o rádio ele tem uma coisa muito forte que é a capilaridade. Ele chega nos cantinhos mais remotos do Brasil e chega com sotaque local. Então, o que eu tenho visto, e eu trabalho com rádio já há mais de 10 anos, o que eu tenho visto são as emissoras se mobilizando mais do que nunca na parte de prestação de serviço e abrindo mais espaço para as autoridades falarem, porque é uma ilusão pensar que a internet resolve todos os problemas de comunicação de uma cidade, mesmo uma cidade pequena. Porque a internet ela chega bem nas pessoas, com certeza, mas não chega ao mesmo tempo. E numa situação de urgência como a gente vive agora, tem recado que você não pode esperar a pessoa acordar e pegar o celular e ler. Não, ela precisa saber já. Então, todo mundo precisa saber no mesmo momento. Então, as emissoras têm se mobilizado e têm também se mobilizado internamente. Inclusive, aproveitando, né, que nós somos 2 radialistas e muitos radialistas nos assistem, queria deixar uma sugestão aqui. A Associação das Emissoras de Rádio e TV do Paraná fez uma lista de 10 dicas para você manter o estúdio de rádio limpo durante esse período. Porque a gente tem que cuidar da higiene para não passar doença. E estúdio de rádio, você sabe, Fábio, formado em rádio e TV, profissional disso. Estúdio de rádio é um negócio complicado, que é pequeno, vedado, que é para não ter efeito de som externo. Tem as espumas anti-puff. Enfim, é super complicado. Então tem que manter as coisas limpas. Então no site da ERP, no Instagram da ERP, tem umas dicas. Tem 10 dicas, são simples. Simples dicas. Sabe? Lavar a espuma anti-puff seguindo a orientação do fabricante. Ter cuidado com a mesa de som. Essas coisas assim. Tome cuidado. Porque muitos profissionais podem ficar em casa. Mas os radialistas, assim como os médicos, os jornalistas, também eles não podem ficar. Eles têm que ir para a rua. Então, o contágio pode ser muito maior, o risco pode ser muito maior. Então, tomem cuidado. E esse é o impacto que eu tenho visto muito nas emissoras. As emissoras se preocupando com a parte de fora, comunicando, e com a parte interna, para tentar manter o bem-estar das pessoas, porque as pessoas continuam indo às rádios para trabalhar, né, Fábio? Sim. E também é um veículo indispensável, né? O rádio, por mais que a gente tenha todas essas ferramentas em nossas mãos hoje em dia, né? Até uma pessoa comentou comigo, imagina uma pandemia numa época sem essa ligação que a gente tem, né? Tanto com a internet e tudo mais. Mas a rádio ele continua sendo uma força muito grande, né? De informação, e principalmente você, amiguinho, que fica ligando aí em corrente do WhatsApp, esquece isso, cara. Vai ouvir uma rádio, vai ver a televisão, vai ver o que de fato acontece, mas assim, é aquele pedido que todo mundo faz. Fica em casa. Fique em casa. Se você pode ficar em casa, fique em casa. Não tem como a gente sair agora, né? Com tudo que está acontecendo. Não é nem uma questão de caos, não é nem uma questão de histeria, né? Mas é uma questão do tipo, tome cuidado e cuide das pessoas que estão em sua volta, principalmente os mais idosos. Fernando, outra coisa que eu estava pensando aqui, eu também quero a tua análise, que eu acho que é legal. Isso vai passar. Isso vai passar, vai voltar ao normal, se Deus quiser, tudo vai passar. E aí volta tudo. Porém, estamos vivendo uma outra época, a televisão está fazendo os experimentos dela, e temos o streaming cada vez mais forte também, porque vira uma modalidade uma modalidade de informação e entretenimento, e com catálogo e um cardápio variado. Nós temos aí a Amazon, Netflix, Globoplay, enfim. Pós tudo isso, você acredita que vai ter uma mudança depois desse problema todo que a gente está vivendo nas televisões de modo geral, Fernando? Isso com relação também ao streaming, né? Essa ligação do linear com o não linear, não é? Olha, é difícil prever, porque a gente estava num momento, até essa pandemia chegar, de uma euforia, um boom com relação aos streamings. Eu, inclusive, considero, e isso é uma análise minha, que
estava um pouco inflado demais esse mercado de streaming. Está com muito serviço, muito, todo mundo. Ano passado, parecia que surgia um a cada semana. Às vezes menos, às vezes surgia 2 a cada semana. Todo mundo montando seu serviço de streaming. E esse excesso de oferta, isso tem limite, sabe? Só que agora que essa situação chegou e que as pessoas estão em casa e consumindo mais conteúdo, pode ser que exista um aumento de demanda. A questão é até quando isso vai durar e se isso vai ser sustentável do ponto de vista econômico. Porque também o que a gente tem visto em alguns serviços, e até TV por assinatura tem feito algumas coisas, são algumas plataformas liberando pelo menos parte do seu sinal, né? Sim, sim. Então, isso, que aliás é uma atitude muito nobre, diga-se de passagem. Porque você está tendo um aumento da audiência, um aumento do consumo, mas não necessariamente um aumento de receita. Então a gente não sabe até que ponto isso vai ser sustentável pelos próximos tempos. Eu confesso que eu não sei se as pessoas, por exemplo, vão passar mais tempo em casa depois desses meses. Eu tenho a impressão que não. Uma possibilidade que existe, olhando para a história, né, se a gente lembrar o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, houve o baby boom, né, para o espectador entender o que é o baby boom. O mundo passou anos numa depressão danada, triste, amargurado, porque tinha a Segunda Guerra Mundial. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, as pessoas se reencontraram felizes e começaram a praticar mais sexo. E daí a taxa de natalidade disparou. Então a gente não sabe o que pode acontecer. Como é que se vai ter algum efeito, se as pessoas vão entrar numa baita euforia ou vão se deprimir. Não sabemos. Até porque a gente não sabe, por exemplo, as complicações políticas, né? Nesse momento a gente está vendo uma reação. A gente não sabe a consequência política disso. E eu gosto de falar sobre isso sobre rádio e televisão, no online ou no analógico, sem considerar o aspecto político. Então, é bom a gente tomar cuidado. Agora, na minha visão, ainda é cedo de prever o que vai acontecer com essas plataformas de streaming. Eu ainda tendo a achar que nós rumamos para uma consolidação. Eu acho que esse monte de plataforma que está aí, eu acho que não se sustenta. Eu concordo com alguns analistas que dizem que daqui a alguns anos a gente vai ter no máximo umas 4 plataformas, 5, muito parrudas em termos globais, tipo Netflix, Apple, Amazon, e mais umas 2, 3 regionais, tipo o Globoplay da vida, né? Uma plataforma europeia, uma plataforma latina, uma plataforma em português, uma asiática, e fica. Eu ainda acho isso. Mas é aquilo, né? Ainda é muito cedo e é muito complicado prever o futuro nesse momento, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, né? Tá arriscado a gente parar essa gravação aqui e surgir uma notícia bombástica quando a gente ligar a televisão, né? Na verdade, até uma pessoa no Twitter falou uma brincadeira que parece que a gente vive constantemente no plantão da Globo, né? Parece que a gente não sai, tá vivendo nisso. Mas um momento, então, de atenção. Eu acho que, como a gente falou no início do vídeo, é um momento histórico da comunicação. Eu acho que é um momento que todos os veículos de comunicação, como você propriamente lembrou no Twitter, que os jornais argentinos, né, se não me engano, os espanhóis também, né, me corrija se eu estiver errado, publicar na mesma capa, se unindo. Eu acho que isso que falta um pouco aqui no Brasil, né? A união desses veículos de comunicação, para que é um momento delicado da saúde pública, mas é um momento delicado porque a gente vai estar dentro de casa. Uma coisa é você que gosta de ficar em casa, outra coisa é você ter que ficar dentro de casa porque não tem como, você tem que ficar dentro de casa. É uma quarentena, não é férias, né? A gente está trabalhando, as demandas estão vindo, então a gente está de quarentena, não estamos de férias. Então é uma oportunidade, caso você também esteja como nós aqui, como o Fernando e eu, de quarentena, de você, então, conhecer um pouco mais a história da televisão. O Fernando tem um trabalho fantástico com livros que ele publicou, com o que saiu agora há pouco, alguns meses atrás, no ano passado, que é o Comunicadores S.A.,
o livro, a biografia do Blota Júnior, que é fantástico. Se você não conhece esse apresentador, pegue o livro, compra e aproveita e pesquisa o que tem aqui no YouTube. Até no meu canal já postei algumas coisas. Tem o do Silvio Santos, que é um livro que é bem famoso, que foi bem vendido, que ele é muito bom também, que é uma análise que o Fernando fez da biografia com as frases, né, Fernando? O Silvio Santos, A Trajetória do Mito. Isso, que é muito bom. E convido vocês também a ficar de olho aqui no canal. Eu tô pegando o material que eu posso e colocar no ar para trazer alguma coisa para a galera que acompanha o arquivo. Trouxe o Fernando aqui para falar sobre esse momento que está sendo preocupante ao mesmo tempo histórico, e a gente vai estar observando todos os movimentos, né? E torcer para que isso passe o mais rápido possível, para que isso seja o mais breve possível para todos nós, porque realmente, se a gente parar para pensar, é triste. Não é algo assim tão legal assim, né? É um negócio triste. É interessante porque, como o Fernando disse, daqui a alguns anos a gente vai poder ver esse vídeo, até ter uma análise do que foi, do que estava sendo hoje, né, dia 19, né, de março. E eu queria, Fernando, que você colocasse alguma coisa, que se você puder deixar alguma mensagem referente a essa questão importante do que estamos vivendo, não só na televisão, mas na comunicação de modo geral. Bom, então aproveitar essa fala final para te agradecer pelo espaço mais uma vez, obrigado pelo convite e deixar de recado o seguinte, que esse momento vai passar, não sabemos ainda quando, não sabemos de que forma, mas esse momento vai passar. E esse momento deixa algumas lições para nós, tanto na forma como nos relacionamos com as pessoas, com os nossos entes queridos, com as nossas profissões, com os nossos trabalhos, com a sociedade, mas também com a comunicação. Então, mais do que nunca, nós temos que confiar e trabalhar na comunicação profissional, confiando nos profissionais que estudaram e que se dedicam todos os dias a produzir informação e entretenimento, porque diversão é fundamental, de qualidade para as pessoas, né? Nós não podemos delegar isso para desconhecidos, pessoas incapazes, que muitas vezes utilizam ferramentas poderosas de comunicação como a internet para disseminar ódio, mentira, pânico, que não ajuda ninguém. Então, uma das lições fundamentais desse momento, na minha visão, é essa. Confiar nos profissionais. Profissionais da saúde, profissionais da segurança e profissionais de comunicação. Porque quem não se convenceu ainda de que comunicação é serviço essencial, eu acredito que agora esteja convencido. Então, nós precisamos valorizar os profissionais, valorizar aqueles que trabalham para levar informação de credibilidade para as pessoas. E vamos torcer para que isso passe logo, que todos fiquem bem. Esse é o meu desejo. E um abraço para você, Fábio. Obrigado e parabéns por abrir espaço no teu canal para a gente discutir um tema tão sério. Muito obrigado, hein? Fernando, eu que agradeço. Eu tive que chamar você porque você é um cara que entende muito de comunicação, você estuda. O Fernando, ele roda o Brasil com palestras, tem cursos também que o Fernando dá, ele elabora. É um trabalho sensacional que o Fernando faz, que você faz aqui. Então, trazer esse tipo de conteúdo com uma pessoa do teu nível, um nível incrível, que sabe tudo de comunicação, é perfeito. E é aquilo que o Fernando falou, pessoal, se liguem nos veículos sérios, de rádio, de televisão, se cuidem. Se você pode ficar em casa, fique em casa. É uma coisa que eu estou colocando, se eu puder passar de informação, usando esse meu canal, são quase 60 mil inscritos. Fique em casa, se cuida, preserve você e os seus parentes, os seus amigos. É um momento delicado, vai passar, e você tem a chance de que, mesmo nesse momento difícil, você possa adquirir muito conhecimento, leia os livros, como eu falei do Fernando, a gente vai colocar... Você tem um site, né, Fernando? Tenho o meu site, fernandomorgado.com.br, e eu aproveito para dizer o seguinte para as pessoas. Você falou em cursos. Foi tomada a decisão, todos os meus cursos online, todos eles
estão abertos de graça para qualquer pessoa. É só acessar o site do CERT de Santa Catarina, que é a entidade que promove os cursos, e acessar à vontade. Tem certificado e tudo. É CERTSC, é SERTSC, certsc.org.br/cursos. Tem lá cursos de vendas para rádio e TV, ou seja, você que trabalha em área comercial de rádio e TV, tem lá. Programação de rádio e TV, como montar uma grade de programação de uma emissora, tem lá. Cursos de mídias digitais, tudo de graça para aproveitar esse período, se capacitar, porque a gente não pode ficar parado, porque isso vai passar e a gente precisa estar bem quando isso tudo passar, né? Perfeito. Então, fiquem de olho. Eu vou colocar na comunidade do YouTube. Eu vou pegar o link direitinho, vou colocar lá. Então, para quem quiser acessar, os cursos são excelentes, vale a pena. E é isso. Eu acho que é um momento de união, é um momento da gente ter tranquilidade e pensar. Agora é um momento que a gente consegue ler um pouco mais, ter um pouco mais de conhecimento. Use a internet com sabedoria. Procure os melhores veículos que passam informações sérias para a gente se cuidar. E, Fernando, só tenho que te agradecer. Boa sorte a você na sua quarentena. Provavelmente vai ver muito vídeo aí no YouTube, da Manchete, da Bandeirantes, da TVS, que é coisa que você adora. No seu canal 24 horas. Então, e recomendo a vocês, Pedro Janove, tem um canal do meu amigo Danilo, que é o Pedro Janove, que tem uma lista de canais amigos no meu YouTube. Pedro Janove é sensacional, é um conteúdo fora de série, você viaja por muitas horas ali, e é isso. Boa sorte para todos nós, que todos fiquem bem, que todos ficamos em casa por um período que seja breve. E, Fernando, mais uma vez, valeu por tudo, valeu por essa amizade. Valeu, eu que agradeço, meu amigo. E, pessoal, obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Desculpe qualquer falha aqui que tenha ocorrido, seja do rapaz aqui ou da conexão da internet, mas o que a gente puder levar para vocês de dicas, informações, conteúdo, a gente vai fazer. Eu vou tentar fazer o máximo possível, porque eu quero que todo mundo fique ligado de algum jeito, se entretendo de algum modo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.